Alguns intermediários mais econômicos já foram lançados no primeiro semestre e agora passam, por aquela delicinha de queda de preço esperada. Se você está procurando um celular perto dos R$ 1.500, você pode estar, de olho no Galaxy A31 ou no LG K61, dos quais falaremos aqui hoje. O A31 é uma boa compra no mar de smartphones da linhada Samsung. O K61 consegue manter a boa fama dos intermediários que a LG lançou no ano passado? Confira nossas considerações agora aqui no tudocelular.com. Já esperando um acabamento em plástico brilhante, nós temos mais diferenças na apresentação das câmeras, porque o restante, conta com aquela traseira arredondada de sempre, com molduras também em policarbonato. Há uma vantagem para o K61 que tem certificação militar e pode aguentar mais temperaturas e choques. Na frente, o notch é resolvido em U central para o A31 e em furo no canto esquerdo para o K61. Na traseira, o Samsung adota a peça de dominó, que é tendência na sua linha este ano, e aí ele já aposta em câmeras expostas uma ao lado da outra em uma linha horizontal. Se você não tiver problemas com uma pequena lentidão, você vai curtir o sensor biométrico abaixo da tela do A31, enquanto que o seu rival traz o mesmo sensor na parte traseira do aparelho, sendo mais rápido e preciso. Em tamanho, por ter uma tela um pouco maior, o K61 é também superior em medidas, sendo também mais pesado, embora seja menos espesso e tenha menos bateria. Ele também é o único que traz um case de silicone na caixa. Por fim, os dois são dual SIM e possuem um slot dedicado ao microSD. O LG K61 abre o placar, ficando com o ponto do design. Na questão do display, fica difícil não dar o ponto para o A31. É verdade que a tela de 6.5 polegadas do K61 é maior que os 6.4 polegadas da Samsung e os dois são Full HD+, mas a LG não quis caprichar muito na tela. A começar pelo fato de que o A31 conta com tecnologia Super AMOLED, mais brilhante e com cores mais intensas do que o IPS do K61, que é simples e tem contraste baixo. A proporção tela-corpo é melhor no A31 também, que ainda tem mais bordas que o seu antecessor Galaxy A30. O queixo dos dois também é bem grande. A LG informa que o seu aparelho tem vidro contra riscos na tela, mas não informa qual, e a Samsung nem toca no assunto. A proporção é mais comprida nesse último, com 20:9 contra 19,5:9 no LG. Como já comentado, o ponto fica com o Galaxy A31. Som não é uma coisa, que tenha destaque em intermediários mais econômicos como esses dois que nós estamos comparando. Sendo assim, nenhum dos dois é estéreo e trazem fones de ouvido muito simples na caixa. Para aumentar a potência do volume, eles exageram nos agudos e estouram muito agudo nos volumes mais altos. Uma pequena vantagem, o K61 traz a tecnologia DTS-X Surround nos fones, mas vai ser preciso você adquirir alguns fones melhores para aproveitar essa função. Então, por esse último detalhe, o LG fica com esse ponto do áudio. Obviamente, os dois são celulares com Android, mas cada empresa coloca a sua interface sobre o produto da Google. E as coisas ficam feias pro lado da LG, que trouxe ao mercado o seu produto ainda com Android 9 Pie, já com Android 11 aí chegando, virando a esquina e tendo um calendário de atualizações errático e pouco confiável. O A31 já chega com Android 10 e a interface One UI 2.0 e deve ser atualizado para o Android 11 no ano que vem. E se o sistema atualizado é importante para você, então o Samsung é uma melhor ideia. No geral, os dois são recheados de funções e até em visual eles se parecem um pouco, uma vez que a última versão da interface da LG deixou ela bem parecida com a do seu rival. Nas conexões, os dois são muito parecidos. Wi-Fi de 2 bandas, Bluetooth 5.0, GPS, que é bem mais completo no A31, e rádio FM, mas sem a presença do NFC. Então temos um ponto claro para o Galaxy A31. Embora sejam de diferentes fabricantes, são dois smartphones equipados com processadores MediaTek, sendo um Helio P65 no A31 e um Helio P35 no K61, os dois com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Teoricamente, o P65 deveria se sair melhor e nos benchmarks ele realmente sai 70% melhor, mas na hora dos nossos testes padronizados de abertura de apps, a coisa muda de figura. O Galaxy A31 é 20% mais lento que o seu rival da LG, e isso é explicado por uma falta de ajuste do sistema junto ao hardware. Os dois vão performar bem para intermediários medianos, mantendo apps em segundo plano, sendo essa uma melhor pedida no K61. Em jogos, a situação se inverte, e o A31 surpreende rodando até jogos como PUBG em gráficos mais altos. Já o K61 engasgou até mesmo em jogos mais simples e até congelou de forma frequente no Asphalt 9. Essa estranha sessão acaba terminando com um ponto para o Galaxy A31, que é mais equilibrado. Com 5.000 mAh, o Galaxy A31 já chega com bem mais potencial do que o K61 e os seus 4.000 mAh. E os testes do Tudo Celular confirmam isso. As quase 25 horas de duração geral do celular da Samsung são superiores às 17 horas e meia do LG. Claro que com um uso não muito pesado, você fica facilmente longe da tomada com ambos, mas o A31 vai ser bem melhor. E ele também recarrega sua bateria maior em praticamente o mesmo tempo que o K61. Pouco mais de 2 horas. Isso acontece porque ele tem na caixa um carregador de 15 watts
contra um de 10 watts na caixa do concorrente, e é um ponto que fica com o Galaxy A31. Seguindo as tendências de 2020, os nossos dois aparelhos vêm com um conjunto quádruplo de câmeras, com as mesmas lentes e algumas pequenas diferenças. No Galaxy A31, a wide principal é de 48 megapixels e abertura 2.0 com PDAF. Tem uma ultra-wide de 8 megapixels, uma macro de 5 megapixels e um sensor de profundidade de 5 megapixels. O LG K61 tem uma wide principal de 48 megapixels com abertura 1.8 PDAF, uma ultra-wide de 8 megapixels, uma macro de 2 megapixels e um sensor de profundidade também de 5 megapixels. Uma abertura melhor na wide do LG e uma macro melhor na Samsung. O que isso significa na prática? As nossas análises completas revelaram que ambos os conjuntos de câmeras deixam a desejar. Porém, no sensor principal, o A31 consegue ter fotos um pouco melhores com boa iluminação, mas os dois terão queda de qualidade quando a luz for acabando. No caso do sensor da ultra-wide, há bastante diferença para o sensor maior, e ruídos aparecem mais rapidamente. Na macro, os dois têm foco fixo e o A31 é superior em nitidez e foco. Porém, os dois atuam com foco fixo, como eu falei, o que deixa as fotos pouco práticas e versáteis. No geral, as fotos do Galaxy A31 são um pouco superiores e ele leva o ponto. Não houve boa evolução em nenhum dos dois em relação aos seus modelos anteriores no quesito vídeo, mas apesar de os dois gravarem em Full HD a 30 fps, a Samsung consegue se sair um pouco melhor, principalmente na captação de som, que é boa nele e muito abafada no K61. Não há estabilização em nenhum dos dois e eles tremem muito, sendo que o foco no LG é bem mais lento. A qualidade do vídeo em si é razoável nos dois, mas ponto para o Galaxy A31, que traz um melhor áudio. Na frente, uma câmera de 20 megapixels no A31 e uma de 16 megapixels no K61. Também gravam em Full HD a 30 fps, mas mais uma vez o Galaxy se mostra superior, com mais nitidez e performando de forma mais coerente em todos os ambientes. O K61 sofre um pouco para acertar o foco e o seu modo retrato erra algumas vezes no recorte. Esse último ponto da foto também é do Galaxy A31. Em seus lançamentos, o K61 chegou mais barato que o A31, o que é bem explicável, pela diferença de especificações. O celular da LG foi lançado por R$ 1.500, enquanto o Samsung veio por assustadores R$ 2.000. Passado o período de sustos, os dois já tiveram queda de preço e hoje estão empatados nos aproximados R$ 1.600, com o K61 tendo tido uma subida maior ultimamente. E se nós pegarmos a pontuação até aqui, vemos que o A31 é atualmente um custo-benefício maior. Os dois ainda devem ter alguma queda de preço até o final do ano, então você pode ficar ligado em promoções. E por isso, mais um ponto ajuda a aumentar o placar geral do Galaxy A31. Foi uma briga difícil para o LG K61, que ficou com poucos pontos no placar. No geral, ele chegou mais barato que o A31, mas agora que o preço de ambos está equivalente, é possível colocá-los lado a lado e ver que a Samsung tem um conjunto melhor. O K61 traz vantagens no corpo, mais proteção, case na caixa e outros. Mas fora aquele detalhe como o de TSX no áudio, não conseguiu levar mais nada da Samsung. Até performa melhor na abertura de apps, mas aí tropeça tanto nos jogos que perde o ponto. Já o A31 é uma boa opção nessa faixa de preço, embora também não seja um primor nos resultados, entre esses dois ele é a escolha mais sensata. É difícil recomendar o K61 nesse caso. E você, qual deles levaria? Acha que o K61 merecia mais pontos? Nós queremos saber a sua opinião aqui embaixo. E se você quiser conferir os melhores preços de um desses smartphones, confere também os links que a gente deixou aqui embaixo com a nossa ferramenta de ofertas. Eu fico por aqui e até a próxima!